Fala, plantonista, tudo bem? Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e estou aqui por mais um episódio de Vivências e Emergências, episódios em que eu compartilho com vocês situações que eu já vivenciei em plantões de emergência, UTI, que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que também serão de aprendizado para você. E hoje a gente vai falar sobre um paciente super grave, um paciente em ECMO, que evoluiu com vasoplegia. O que será que aconteceu com esse paciente? Para saber, fica até o final. Pois bem, estava eu de plantão faz um certo tempo já, um plantão em um serviço grande, terciário, e nesse serviço a gente recebeu um paciente que era um pré-TX, que a gente chama, ou seja, um paciente que estava na fila para transplante cardíaco, mas esse paciente estava deteriorando, tanto que ele internou e precisou de dobutamina, depois ele precisou de balão intraórtico e depois ele precisou de ECMO, porque ele seguia em piora, né, do quadro dele. E a ECMO que ele recebeu é uma ECMO veno-arterial, ou seja, ela faz o suporte parcial ou total para o coração e o pulmão. A ECMO que todo mundo conhece mais é a veno-venosa, que é aquela que é um suporte pulmonar, que a gente usou muito num paciente COVID muito grave. Essa que eu tô falando é a ECMO veno-arterial. Ela precisa ser veno-arterial porque, além do suporte pulmonar, ela dá suporte cardíaco. E essa era a indicação de ECMO para esse paciente. Então, foi indicado para esse paciente uma ECMO veno-arterial. Ou seja, é uma ECMO que dá suporte tanto pulmonar, que a veno-venosa também dá, mas a diferença dela é que ela também dá suporte cardíaco, tá? Então, é uma ECMO que dá um suporte parcial ou total cardiopulmonar. E, gente, quando a gente indica um dispositivo de assistência circulatória, a gente sempre tem que ter em mente que esses dispositivos são ponte, né? Até o balão mesmo. O balão é uma ponte para quê? A ponte para transplante. A ECMO foi a mesma situação, foi uma ponte para transplante. E esse paciente foi para ECMO, ele teve que ser entubado, ele ficou bem grave. E com os dias, depois ele foi estabilizando. Um desses dias, em que ele estava ainda nos seus dias iniciais de ECMO, ele estava fazendo várias extracístoles, fez FA de alta resposta, então a gente precisou entrar com a amiodarona para ele, ataque e depois manutenção, com o objetivo de controle de frequência mesmo. Em um certo momento, esse paciente já tinha entrado o ataque da amiodarona e ia entrar a manutenção. Para quem não sabe, o ataque são 300 mg em 100 ou 250 ml de soro glicosado, e você faz ali em 30 minutos a 1 hora. Se é em 100 ou 250, depende se é acesso venoso periférico ou central. E depois a gente faz 6 ampolas, que são 900 mg de amiodarona em 250, tá? Pelo menos, de diluição, em 24 horas. Então, em um certo momento, esse paciente começou a ficar vasoplégico. Então, o perfusionista que estava com ele falou: doutora, com a mesma rotação que eu tô dando na máquina, tá entrando muito mais fluxo. E eu, nossa, que esquisito, o que tá acontecendo? Ele, a resistência tá muito mais baixa. Pois é, mas o que tá acontecendo? Então, gente, a rotação ali da ECMO, ele gera um fluxo sanguíneo. Quanto mais a gente aumenta a rotação, maior o fluxo. E a gente não tinha mexido na rotação, a mesma rotação, falando assim bem simples para ficar fácil de entender, porque a ECMO é um mundo, né? Com a mesma rotação, tava entrando muito mais fluxo sanguíneo no paciente. Nossa, ele tá vasoplégico. E ele ficou vasoplégico de repente, porque, tipo, eu acompanhei esse paciente o dia inteiro, eu acompanhava as trocas dos perfusionistas, eu preenchia a fichinha que fui eu mesma que criei lá junto com o nosso grupo de ECMO do Dante, que passou pela aprovação deles. Então, eu preenchia a fichinha de manhã, revia as metas à tarde, tinha a fichinha da noite. E não tinha acontecido nada até aquele momento. E eu pensei, vasoplegia, o que pode ser? Me diga aí, plantonista, vasoplegia. Pô, a gente pensa em infecção, né? Em sepsia, é um paciente super invadido. E o sítio do balão dele, a gente estava realmente desconfiando de infecção. Então eu pensei, poxa, esse paciente infectou, tá fazendo sepsia aqui na minha frente. E aí o perfusionista até perguntou, poxa, aumenta a rotação? Eu disse, não adianta. Esse suporte já tá suficiente para ele. Eu vou fazer a droga vasoativa, que ele tá vasoplégico, não é verdade? Então, você sempre avalia a volemia do paciente, né? Para ver se ele está necessitando de volume e você inicia vasopressor. E é óbvio que não é só isso, né? Isso é para resolver ali a hemodinâmica. Aí você vai coletar culturas, trocar antibiótico, o paciente tá dando sinais de sepsia. Nesse meio tempo que eu estava pensando em tudo isso, pensando nas causas de vasoplegia, também tem outras causas, tá, gente? Por exemplo, o choque cardiogênico, a gente sabe que a característica dele é o quê? Ficar com as extremidades frias, vasoconstrictas.
Mas tem uma evolução do choque cardiogênico já em fase final que chega a ficar vasoplégico, que é quando o paciente já está perto de ir mesmo, assim, já, nossa, mínima chance de sobrevivência. Então eu pensei, claro, primeiramente em sepsis, porque o paciente não estava piorando do choque cardiogênico, e era o que eu ia cobrir a priori. Mas foi muito súbito, nossa, uma vasoplegia súbita, tipo, foi esquisito. E aí a enfermeira me chamou e falou, doutora, a amiodarona correu em 1 hora. Eu disse, não, o ataque é 1 hora mesmo, tá certo, 30 minutos, 1 hora, ela não. A manutenção. Ou seja, a amiodarona que era para correr em 24 horas, alguém programou errado a bomba e correu em 1 hora. Então entrou os 300 mais os 900 miligramas de amiodarona em um pouco mais de 1 hora. E o paciente fez uma vasoplegia enorme, assim, demais, ficou bem vasoplégico. E naquela hora chegou, eu senti aquele, sabe quando você se sente mal, como se você... E eu, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E enfim, apesar de ter sido muito drástico, a enfermeira me contou, o que foi bom, porque senão eu ia ficar perdida no caso, pensando em outras coisas, e não ia saber qual era a causa, né? Então, infelizmente, a técnica programou errado, a enfermeira percebeu e me avisou que eu era uma das médicas responsáveis por esse paciente. E a gente teve que contornar a situação. Eu não sei como esse paciente não parou, porque ele era bem grave, mas ele precisou de mais droga vasoativa, ele ficou vasoplégico com o tempo. Ainda bem que ele não bradicardizou demais, ele chegou a cair a frequência, né? Porque ele estava com 160, 170 de FA, de frequência na FA, e chegou a cair ali para os seus 80 por aí, mas não foi demais, né? E muita vasoplegia, então a gente teve que contornar toda essa situação, fazer vasopressor, avaliar a volemia. Eu cheguei a coletar as culturas de qualquer forma, e a gente ficou a decidir conforme a evolução se já ia escalonar o antibiótico ou não. Mas foi isso. Imagina a situação. Então, gente, o aprendizado do caso de hoje é, primeiro, você vai pensar nos diagnósticos diferenciais. Segundo, tem que ter muita clareza na equipe. Se alguma coisa errada aconteceu, tem que ser contado para os outros membros da equipe que estão cuidando do paciente. Porque aquilo ali já foi grave. Se você esconde uma informação dessa, vai atrapalhar mais o paciente. Então, tem que ser humilde mesmo e falar, olha, houve esse erro e agora o que a gente pode fazer para contornar? E é claro, né, você tem que notificar, supervisão, sejam feitos treinamentos, dupla checagem, tripla checagem, para que um erro grave desse não ocorra de novo. A gente tomou as medidas que são necessárias, que foram necessárias, e o paciente melhorou e sobreviveu daquilo, tá? Então, o grande aprendizado é esse. Tem que contar com a equipe, tem que assumir, né, se alguma coisa aconteceu, porque o centro, o grande objetivo de tudo não é esconder um deslize, é ajudar o paciente. Então, tudo tem que ser muito claro, mesmo se algum erro acontecer, tá bom? E, claro, manter sempre atenção máxima em tudo que está sendo feito com o seu paciente, sob risco de perder, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês neste episódio.